Porque a verdade sobre você dói mais do que qualquer mentira que já ouviu. Você tenta responder, mas não consegue, porque no fundo você sabe que essa pergunta nunca foi feita para ser respondida com palavras. Ela foi feita para ser sentida, para ser encarada, para ser suportada ou evitada, e você passou a vida inteira escolhendo evitar. Eu sei disso porque sou a parte de você que você tenta calar. Sou a voz que você empurrou para o fundo da mente, o sussurro que aparece só quando está sozinho, a presença que você prefere ignorar. Você me chama de culpa, de medo, de pensamento ruim, mas eu sou apenas a verdade que você não quer encarar. Você construiu uma narrativa sobre quem você acredita ser. Uma narrativa confortável, limpa, aceitável, e se agarra a ela como se fosse sua identidade. Mas essa versão de você é apenas uma máscara. Porque a verdade mesmo, aquela que dói, está escondida atrás do personagem que você apresenta ao mundo. Você não é quem diz que é. Você é quem evita ser. E tudo que você evita cresce dentro de você. Você diz que quer mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões. Diz que quer paz, mas corre em direção ao caos. Diz que quer liberdade, mas se agarra ao que te prende. Diz que quer superar o passado, mas volta para ele toda vez que tem medo do futuro. Por quê? Porque a mudança exige uma coisa que você não quer entregar: a morte da versão que você criou de si mesmo. E essa morte psicológica assusta mais do que qualquer sofrimento real. Você prefere sofrer sendo quem é do que arriscar descobrir quem poderia ser. Você acha que tem medo de fracassar, mas a verdade, aquela verdade que você tenta esconder, é que você tem mais medo de dar certo. Porque se der certo, você perde todas as desculpas que usa para não evoluir. Se você se tornar forte, não poderá mais culpar o passado. Se tornar consciente, não poderá mais culpar os outros. Se tornar livre, não poderá mais culpar o mundo. A verdade que você não suporta é simples. Você tem medo da responsabilidade que acompanha o crescimento. É mais fácil acreditar que o problema é o destino, o trauma, o azar, a vida injusta. É mais fácil se ver como vítima do que como cúmplice. Mas você é cúmplice. Cúmplice de tudo que permite, de tudo que repete, de tudo que escolhe ignorar. Você repete padrões não porque está condenado, mas porque está confortável neles. A dor familiar dói menos que o desconhecido. Quando alguém te trata mal, parte de você reconhece aquele tipo de dor, e isso te acalma. Quando se sabota, parte de você reconhece o padrão, e isso te dá sensação de controle. Quando evita crescer, parte de você sente alívio, porque mudar exigiria soltar o passado e você ainda se agarra a ele como se fosse sua identidade. Você sofre não porque merece, mas porque aprendeu a sobreviver através da dor. E tudo que você aprende a usar, você teme perder. Você não foge da verdade porque ela é cruel. Você foge da verdade porque ela desmonta todas as suas defesas. Ela expõe a mentira que você conta para continuar existindo. A mentira de que você não consegue, você não sabe, você não pode, você não merece. Essas frases não são limitações, são muletas emocionais. Se você admitir que pode mudar, terá que mudar. Se admitir que sabe o que precisa fazer, terá que fazer. Se admitir que tem força, terá que abandonar a fragilidade que usa para justificar seus medos. E isso você não quer. Você diz que quer a verdade, mas escolhe a ilusão. Todos os dias. Escolhe o conforto da narrativa, a anestesia da rotina, o abrigo emocional da autossabotagem. Você veste a dor como se fosse um cobertor antigo, conhecido, quente, familiar. Mas esse cobertor está sujo, rasgado, pesado demais para carregar. E ainda assim, você segura ele com força, porque a parte de você que eu represento, a consciência silenciosa, sabe que se você soltar,
vai precisar lidar com a vida como ela realmente é, e não como você inventou para sobreviver. A verdade que você não suporta sobre si mesmo é que você não é fraco, apenas tem medo de assumir sua força. Porque assumir sua força significa admitir que poderia ter feito muito mais do que fez. Significa admitir que desperdiçou oportunidades, destruiu relações, sabotou chances, não por incapacidade, mas por medo. Medo de perder a versão de si mesmo que você conhece. Medo de descobrir quem você seria sem sua dor. Medo de encarar o vazio que existe entre quem você é e quem você deveria ser. Esse vazio te assusta. Esse vazio te paralisa. Esse vazio é a fenda onde sua verdade está escondida. E sempre que você chega perto dele, você foge. Você liga o celular, se distrai, procura alguém, corre para dentro da rotina, se esconde no barulho do mundo. Qualquer coisa, qualquer distração é melhor do que o silêncio onde você teria que me ouvir. E eu estou aqui, nessa escuridão interna, esperando o momento em que você terá coragem de me encarar. Porque no final, a verdade não quer te destruir. Ela quer te libertar. Mas você só será livre quando parar de fugir de si mesmo. Você vive cercado por distrações e as chama de rotina. Mas no fundo sabe, o barulho que te envolve é o muro que te protege de mim. Você liga a televisão, destrava o celular, se afunda em conversas vazias, não porque gosta, mas porque teme o silêncio. Porque o silêncio é o único lugar onde você teria que me ouvir. E é ali que eu falo, baixo, direto, impossível de interromper. Toda vez que a vida te dá um instante de pausa, você sente algo estranho, um incômodo, um vazio que parece não ter nome. Você pensa que é tédio, tristeza ou solidão, mas é apenas eu tentando te lembrar do que você realmente é. A verdade é que você se tornou prisioneiro do personagem que inventou. E cada vez que tenta se libertar, ele te chama de volta. Ele te diz que mudar é perigoso, que é tarde demais, que você não vai aguentar descobrir o que escondeu por tanto tempo. E você acredita, porque acreditar dói menos do que confrontar. Mas eu preciso te dizer, você não é vítima da sua mente, você é o cúmplice dela. Você alimenta o medo com justificativas. Você chama covardia de prudência e chama conformismo de aceitação. Você diz que é assim mesmo, mas no fundo sabe que isso é mentira. Você apenas cansou de tentar, cansou de lutar contra a própria inércia e começou a chamar de paz, o que na verdade é desistência. Você quer cura sem mudança, quer força sem dor, quer verdade sem desconforto. Mas nada disso existe. Toda cura exige destruição e toda verdade exige perda. Você quer ser visto, mas se esconde. Quer ser amado, mas teme ser exposto. Quer evoluir, mas não quer morrer como quem é agora. E é por isso que continua preso. Você não percebe, mas cada decisão pequena que toma, cada depois eu vejo, cada não quero pensar nisso agora, cada tá tudo bem assim, é um voto silencioso pela sua própria estagnação. Você não está parado por falta de força. Está parado porque o movimento exige que você enfrente o que sente. E isso é algo que você evita desde sempre. Lá no fundo você sabe, a verdade não vai te destruir. Ela vai destruir o mundo falso que você construiu para sobreviver. E é isso que você teme perder. Porque sem as máscaras, sem as desculpas, sem os papéis, você se pergunta quem eu sou. Você teme a resposta, mas a conhece. Você é aquele que observa, aquele que nunca dorme, aquele que sente que há algo errado, mesmo quando tudo parece certo. Essa é a parte de você que ainda está viva, mas ela está sufocada. Por culpa, por medo, por vergonha. Você se acostumou a fingir que é livre, mas age como quem carrega correntes invisíveis. Elas não te prendem de verdade. Você apenas se esqueceu de andar.
Toda vez que pensa em mudar, você lembra do passado e hesita. Lembra do que perdeu, do que te feriu, do que disseram que você era. E sem perceber, continua obedecendo às vozes que já deveriam ter morrido. Você chama isso de prudência, mas é apenas apego. Apego à dor que conhece, ao sofrimento que domina, à prisão que aprendeu a decorar para parecer lar. Mas há um momento, um instante breve, em que a máscara começa a rachar. É quando você percebe que já não sente nada, nem alegria, nem tristeza, nem medo, apenas vazio. E é aí que a verdade começa a se aproximar. Ela chega devagar, sem gritar, e te diz, com uma calma quase cruel: você nunca foi o que acreditou ser. E nesse instante, tudo o que parecia sólido começa a ruir. Você vê o quanto gastou tentando ser aceito, o quanto mentiu para se encaixar, o quanto se afastou de si mesmo para agradar os outros. Você nota que viveu buscando amor, mas o único amor que nunca ofereceu foi o seu próprio. E é isso que te destrói. Você quer ser salvo, mas se recusa a se resgatar. A verdade que você não suporta é que ninguém vai te curar. Não existe alguém, nem lugar, nem momento certo. Existe só você e a decisão de parar de fugir. Mas entenda, encarar a verdade não é um evento, é um processo, um desmoronamento lento daquilo que é falso e um renascimento silencioso do que é real. A dor que virá não será castigo, será purificação. A solidão não será condenação, será reencontro. E o medo será apenas o eco de tudo que você já foi um dia. Você não precisa entender tudo agora. Apenas parar de mentir para si mesmo, parar de justificar o que te prende, parar de chamar de vida aquilo que só te mantém existindo. Porque a verdade, por mais dura que seja, é o único chão sólido onde você pode recomeçar. E quando finalmente me encarar sem fugir, você vai descobrir o que sempre esteve aqui. A liberdade não é leve, a liberdade pesa, mas é o único peso que vale carregar. A verdade não veio para te punir, veio para te mostrar quem você é sem o medo, sem a máscara, sem o passado. E se você conseguir suportá-la, vai perceber que o que mais doía nunca foi a verdade, foi a resistência em aceitá-la.